a glória pertence à cruz. Nosso versículo inicial se encontra em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Vamos ler? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que palavra linda, né? Louvado seja Deus. Santíssima Igreja do Senhor, povo amado, abençoados com toda sorte de bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores em Cristo, povo santo de Deus. Meus amados, uma das coisas que a graça, a revelação da graça, né, fez em nosso entendimento foi o fato de ter nos colocado no nosso devido lugar. É isso que, dentre tantos benefícios, né, que a palavra da graça traz, esse é um deles. Porque em graça nós entendemos de fato o que foi feito por nós, nós entendemos que tudo que nós temos e somos é pela graça, o que Jesus foi. Tudo que nós temos espiritualmente e somos foi pelo que Jesus fez por nós. Nós compreendemos isso com perfeição hoje por meio da revelação da graça. Entendemos que não temos que nos gloriar diferentemente do que acontecia no meio do sistema, onde nós éramos incentivados, inclusive, a buscar uma glória própria. Ainda que, veja bem, ainda que a palavra dos líderes dizia o contrário, né? A palavra ensinava que tinha que ser humilde, isso e aquilo, mas as práticas eram diferentes das palavras. As práticas eram de glorificação própria, por meio de jejuns, de sacrifícios, de paga-preço, né? A religião sempre ensinou o quê? Que o que nós tínhamos, ou seja, tínhamos não, né? Nós tínhamos que buscar ainda as bênçãos, a salvação, o Espírito Santo, tudo ainda tinha que buscar na religião, né? E a religião então ensinava que tudo isso, quando nós conseguíamos conquistar, era por meio do nosso esforço. Então, se você, por exemplo, recebeu uma bênção material, vamos dizer assim, é porque você jejuou, é porque você subiu ao monte para buscar poder, é porque você tomou Santa Ceia para ter comunhão com Deus, é porque você é fiel dizimista, é porque você passou um óleo, fez a campanha. Você vê que tudo tem a ver com o dedo, com o toque humano, né? Com a suposta capacidade humana. Então a religião sempre nos ensinou, como eu falei, ainda que as palavras dos líderes fossem diferentes, né? Falassem, não tem que ser humilde, tem que se submeter a Deus, mas na prática não é isso que acontecia. Porque a partir do momento que você ensina que tudo que a pessoa precisa buscar, primeiro ensina errado que a pessoa tem que buscar ainda, né? E ainda ensina que é por meio dela. Então, se ela vai ser salva no futuro, é por meio do esforço dela. Se ela alcança uma bênção porque ela fez isso e aquilo. Enfim, a religião ela traz o mérito para o homem. Mas, abençoados, eu quero dizer para vocês que o mérito de tudo que nós temos e somos não é nosso. O nosso chamado em Cristo Jesus não é para nos gloriarmos em nós mesmos, em nossa religiosidade, em nossa suposta capacidade, em nosso paga-preço, entre aspas. Nós não temos que nos gloriar nisso. E eu louvo a Deus que a graça nos revelou isso. Revelou quem nós somos. A graça, amados, o Evangelho da Graça, nos revelou a nossa incapacidade. Ou seja, a glória é toda do Senhor. Nós temos um estudo, eu vou deixar embaixo do vídeo na gravação, vou pedir a minha amada para anotar ali, que é sobre a nossa incapacidade. Eu não sei exatamente o tema, mas eu vou pesquisar, é sobre a nossa incapacidade enquanto seres humanos. Eu vou colocar esse estudo aqui embaixo no link para quem quiser assistir. Porque fala exatamente disso. Da incapacidade nossa perante as conquistas
né, espirituais que nós teríamos que buscar caso Jesus não tivesse dado para nós. Imagine só você ter que se salvar, você ter que ser abençoado por você mesmo. Praticamente é o que a religião diz. Porque eles dizem assim, não, Jesus vai te abençoar, mas você tem que jejuar. Jesus vai te abençoar, mas você tem que dar o sacrifício no envelope. Jesus vai te abençoar, mas você tem que fazer a campanha 30 domingos, passar um óleo, pegar uma pedra ungida e fazer o jejum não sei do quê. E assim o povo vai sendo levado. O povo vai acreditando que as coisas que eles conquistam, né? Primeiro, mais uma vez, é errado você achar que tem que conquistar algo, né? Do ponto de vista espiritual. O primeiro erro já é esse. E além disso, as pessoas acham que é por meio delas, dos esforços delas. Então a graça, o evangelho da graça, nos revelou o contrário. A nossa total dependência de Deus, as conquistas que nós temos espirituais, vêm de Deus por meio de Cristo. Não na nossa religiosidade. Então, qual é o resultado disso, então? Qual é o resultado do evangelho da graça neste sentido? O resultado, repito, é que a glória completa, 100%, 1000%, é de Jesus. Não há qualquer participação do homem em absolutamente nada. O sistema diz que o homem participa da salvação, que o homem é que se salva. Né? Jesus, quando morreu na cruz, ele não salvou, ele apenas proporcionou que o homem se salvasse. Se isso não é heresia, meu irmão, eu não sei mais o que é. Jesus, quando fez a obra por nós, ele não proporcionou a salvação por meio de nós apenas. Ele nos salvou de fato, ele fez tudo. Esse raciocínio, essa revelação, esse entendimento faz com que nós coloquemos toda a glória no Senhor. Toda a glória vai para o que foi feito no Calvário, para a obra de Cristo. E aí nós descansamos nessa obra. Amado, o descanso, quando você descansa em termos espirituais, né, no Senhor Jesus, é uma forma de você ser grato ao Senhor. Entende? Porque quando você descansa, é como se você dissesse, Senhor, muito obrigado, eu estou aqui descansando. Eu reconheço o que o Senhor fez por mim. Agora, quando você vive pagando preço, e vai no monte, faz vigília, faz jejum, e vai daqui, vai de lá, e passa na campanha, e pega a água benta, é uma forma de você dizer, Senhor, olha, tudo bem, o Senhor fez, mas eu tenho que fazer minha parte aqui, ou seja, eu não confio plenamente no que o Senhor fez. Veja bem, amados, ainda que a pessoa não pense isso literalmente, é claro que a pessoa que está na religião, ela não pensa, eu não confio no Senhor. Não é, ela não pensa isso diretamente. Isso está subentendido, a pessoa nem percebe que o ato de jejuar, o ato de participar de cerimônia, de fazer campanha para ser abençoado, disso, daquilo, ela não entende que isso é uma negativa do que Jesus fez. É uma desvalorização. É uma falta de confiança no que Jesus fez. Mas a pessoa não percebe porque ela está sendo ensinada desse jeito. Só que se você parar para pensar, não há dúvidas. É sim uma negação. Quando você não vive o descanso da graça, é uma negação da graça do Senhor. É aquilo que Paulo fala, né? Eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça vem da lei, logo Jesus morreu em vão. Ou seja, se a justiça vem das obras, do paga-preço, da religiosidade, então Jesus morreu à toa. Então você vê que esse tipo de religiosidade que nós vemos no meio do sistema aí, que se diz cristão, na verdade é uma negativa da graça do Senhor. É uma desvalorização do que ele fez. É retirar a glória que pertence somente ao Senhor e trazer para o homem. Meu irmão, como eu agradeço a Deus que eu fui retirado desse meio. Porque foram anos da minha vida tirando a glória de Deus. Tirando a glória que pertence à cruz de Jesus Cristo. Foram anos da minha vida pisando na graça.
Eu louvo a Deus que hoje não. Hoje eu descanso espiritualmente. A minha vida é de descanso. Porque eu sei que tudo que Jesus fez por mim já me foi atribuído pela graça. Eu sou abençoado, salvo, eleito. Eu sou eterno. Porque não tem mais morte. Entende? Então nós somos eternos. Somos abençoados, somos eleitos, somos mais que vencedores. Tudo isso pelo que Jesus fez. Entende? Não é pelo meu esforço, pelo meu sacrifício, pela minha suposta capacidade. Então, como Paulo disse, vamos ler o primeiro versículo de novo? É como Paulo disse aqui, ó. Mas, longe, olha só, amado, longe esteja de mim gloriar-me. Longe. Percebe? Longe esteja de mim gloriar-me. A não ser aonde? No que? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim esteja gloriar-me. A não ser na cruz. O que Paulo está dizendo? Olha, muitos se gloriam aí na carne. Na religiosidade, no cerimonialismo. Longe de mim esteja isso. E eu digo, longe de mim, cristiano, longe de vocês esteja isso. Porque a glória pertence à cruz. O que Paulo está dizendo? Eu me glorio na cruz do Senhor Jesus Cristo. É por isso, amado, que o apóstolo Paulo, ele chama a palavra da graça que ele defendia de palavra da cruz. Por que o Paulo chama de palavra da cruz? Eu já expliquei isso algumas vezes, mas se você é novo, está chegando agora, entenda isso. Palavra da cruz por quê? Foi à toa que Paulo falou isso? Denominou o evangelho disso? Dessa maneira, né? Não. Ele chamou de palavra da cruz porque o evangelho da graça é o evangelho que evidencia a cruz. Ele coloca em evidência o que o Senhor Jesus realizou ali. Entende? O primeiro ato da salvação foi a cruz. A salvação teve 3 atos. A cruz, a ressurreição e a parousia de Jesus, a vinda de Jesus no ano 70. Os 3 atos. O que deu início à salvação foi a cruz. A cruz foi o pontapé inicial da redenção do Senhor. A cruz é a posterior ressurreição, né? E depois cumpriu-se o período de transição, né? Desde a ressurreição de Cristo até o ano 70, e enfim, tudo foi consumado. Então a importância da cruz é grandiosa. Na cruz o Senhor Jesus cumpriu tudo que a lei exigia. A lei exigia derramamento de sangue, cumprimento total para que houvesse derramamento de encerramento dos pecados, né? Para que o pecado se tornasse obsoleto, sem efeito. A lei exigia. Antes de Jesus, eles ofereciam sangue de animais, que eram simbólicos. Na verdade, não havia nenhum tipo de purificação verdadeira ali. Jesus é quem trouxe a purificação verdadeira e definitiva. Como diz a palavra, de uma vez por todas. O Senhor morreu e aniquilou o pecado e cumpriu tudo que a lei exigia. Entende? Então, quando a gente chama a palavra da graça de palavra da cruz, é porque essa palavra valoriza a cruz. Ela retira do homem o mérito que a religião dá, né? A palavra da graça retira o mérito do homem e transfere o mérito para a cruz. Então é palavra da cruz. Palavra da cruz, palavra da graça são sinônimos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 17 e 18. Vejam só como Paulo fala aqui, ó. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para que não se torne vã, olha só, meu irmão, para que não se torne vã a cruz de Cristo. Paulo está dizendo aqui, ó, eu não preguei sabedoria de palavras. O Senhor me enviou para pregar o evangelho, não sabedoria humana.
Porque se eu começo a pregar sabedoria humana, então a cruz se torna inútil, porque eu deixo de falar da cruz. Não, eu tenho que falar sabedoria de Deus e não sabedoria humana. Então o Senhor não me enviou para batizar, eu não tenho que participar disso. Eu até cheguei a batizar alguns, ele fala no contexto, né? Batizei um, batizei outro, mas eu nem lembro mais se batizei outra pessoa, porque Cristo não me enviou para isso. O Senhor me enviou para pregar o Evangelho. Só que não é com a sabedoria humana, não é sabedoria de palavra humana. Não são colocações filosóficas bonitas do ponto de vista humano. Não, é a palavra da cruz para que a cruz não se torne vã. 18. Porque a palavra da cruz, está vendo como é que Paulo chama o Evangelho? É loucura para os que perecem, para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que a palavra da cruz é? É o poder de Deus. Meu amado, você que está aí ao vivo com a gente ou pela gravação, você está neste momento ouvindo o poder de Deus. O poder de Deus está penetrando no seu ouvido agora. É a palavra da graça. É o poder de Deus para nos dar herança. É o poder de Deus para salvar o entendimento. É o poder de Deus para limpar nossa mente de todo engano, de toda heresia, de toda maldição da lei, de toda religiosidade. É a palavra da cruz. Para muitos, a palavra da cruz é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Por que Paulo chamou de palavra da cruz? É óbvio, como eu falei agora há pouco, é uma palavra que evidencia a cruz, que coloca a obra da cruz em evidência. É importante ressaltar, meus amados, até porque é muito bom, né, deixar isso claro, porque muitos irmãos podem se estranhar, né? Mas irmão cristiano, nós em graça, né, nós não costumamos cultuar a cruz, né? Eu não penduro uma cruz no meu pescoço, ainda que ela esteja vazia, né? Sem nenhuma imagem de alguém morto nela. Ainda que ela esteja vazia, nós não usamos. É evidente, amados, porque, veja bem, não é questão de idolatrar o objeto, como muitos fazem, né? Há uma idolatria ao objeto, ao madeiro. Compreende? Não é isso. Quando a gente diz que a glória pertence à cruz, não é ao objeto. Entende? A glória pertence ao que foi feito na cruz. Então, quando você fala, a glória pertence à cruz. Quando Paulo fala, eu não me glorio em mim, eu me glorio na cruz. Isso é o quê? Isso é um resumo, né? Ele está resumindo o entendimento. Ou seja, eu me glorio naquilo que Jesus fez na cruz. Tá? Isso aqui não é um chamado a você pendurar a cruz na sua casa. Não faça isso. Mesmo porque, né, a cruz, nós entendemos, pelo menos, né, que a cruz ela simboliza, na verdade, a maldição. Ainda que o que tenha sido feito lá foi bênção para nós. Para nós foi bênção, mas para Jesus foi maldição, queridos. Vocês estão entendendo o ponto? O que foi feito na cruz para nós é pura bênção. É a plenitude da bênção de Deus, é a graça. Foi feita lá na cruz. O pontapé inicial da salvação foi feito lá. Cumpriu a lei, aniquilou o pecado e etc. Reconciliou consigo o mundo. Só que a cruz em si, pelo menos eu entendo assim, simboliza a maldição. Para nós, o que deve ser, se nós tivéssemos que ter um símbolo visual, na minha opinião, seria um sepulcro vazio. Porque para nós, a ressurreição de Jesus é que é algo maravilhoso, né? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, qual seria a lógica dele ter morrido? A morte na cruz foi maravilhosa, repito, foi o cumprimento da lei, aniquilou o pecado. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte dele não teria adiantado. Entende? 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, aqui muitos não acreditavam em ressurreição, né?
Então Paulo está dizendo, olha, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã, é inútil a vossa fé. Olha só, meu irmão. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Amado, observe isso aqui, lê comigo isso aqui. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã, é inútil. Então você vê que o que torna a nossa fé válida foi a ressurreição. Ok? Agora veja, se Jesus não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Raciocinem comigo, o que Paulo está dizendo aqui em outras palavras? Que quando alguém diz que está debaixo do pecado, ou que o povo é pecador, está dizendo que a ressurreição de Jesus não valeu, ou sequer aconteceu. Percebeu isso? Compreendeu? Se Cristo não ressuscitou, então vocês ainda estão debaixo do pecado. Percebe? Está entendendo a sutileza que há aqui? Então, quando você vê um líder religioso, você é pecador, venha se arrepender, pecador. Está debaixo do pecado. O que ele está dizendo? Que Jesus não ressuscitou, ou então a ressurreição não valeu. Vocês veem, amados, quantas heresias saem da boca desse povo do sistema? Vocês veem o quanto esse povo pisa no espírito da graça? Sem perceber muitas vezes, né? A pessoa, de repente, não faz nem com a maldade no coração, obviamente, né? Principalmente se for um eleito, né? É um filho de Deus, ele está só no engano. A mente dele que está embotada, está enganado. Né? Ele engana uns porque ele já foi enganado antes. Então ele não fala isso pelo mal, a não ser que ele seja da perdição, né? Mas se ele não é, ele faz até pensando que está fazendo algo bom. Mas na verdade ele está negando a ressurreição, ou está negando a eficácia dela. Então entenda, amado, para nós a cruz é importante, não o objeto, mas o que foi feito lá. Entende? O que foi feito lá. Eu entendo a cruz, o símbolo, o madeiro, ainda que vazio, na minha opinião, simboliza ainda a maldição. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Você vê que o que foi feito na cruz, para Jesus foi maldição, amado. Então eu não vou celebrar a maldição do Senhor, ainda eu não vou celebrar por meio de um símbolo que eu estou dizendo, né? Eu não vou pendurar uma cruz no meu pescoço. Ainda que o que ele fez na cruz tenha sido bom para mim, bênção na minha vida, para ele foi maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Maldito! Deuteronômio 21, 23. Paulo fala, né? Está escrito aonde? Aqui, ó. Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Tudo isso aqui aconteceu, né? Porquanto o pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O pendurado é o quê, amado? É maldito de Deus. Jesus foi maldito, amaldiçoado. Então, ainda que eu celebre o que ele fez e o louve eternamente pelo que ele fez, eu não vou simbolizar pendurando, eu não vou simbolizar a maldição pela qual Jesus passou, pendurando uma cruz no meu pescoço, colocando na minha casa. Não. Eu estou deixando claro isso aqui para você entender que quando a gente fala que a glória pertence à cruz, é o que foi feito lá, é a obra da cruz. Né? Quando o apóstolo Paulo fala, como ele falou no início, né? Longe esteja de mim gloriar-me, né? Mas eu me glorio na cruz. Ele está falando da obra, não do objeto, da obra. O evangelho da graça nos proporciona nos gloriarmos no que Jesus fez por nós. Amado, quando eu abri mão na minha vida de todo o cerimonialismo que eu vivi,
das Páscoas, até dos sábados, né? Porque eu, particularmente, né, não fui membro ativo da Igreja Adventista, mas eu já falei para os irmãos que eu passei um período lá, né? Não cheguei a me tornar membro efetivo, mas eu estive lá, recebi ensinamentos, comecei até a cogitar a questão do sábado. Então eu passei por muitos desses sistemas, né? Então, tudo isso, só o fato de cogitar guardar um sábado, dos jejuns que eu fiz, das Páscoas, dos sacrifícios, de tudo aquilo que o legalismo me levava a fazer naquela época, tudo aquilo era uma negação da graça. A partir do momento que eu abri mão daquilo, eu disse sim para a graça, passei a louvar a Deus pela graça, e entender que tudo que eu tenho e sou espiritualmente é pela graça. É pelo favor dele na minha vida. E a palavra diz que nós fomos predestinados para o louvor da graça de Deus. Então o nosso chamado é esse, como filhos que somos. É louvarmos a graça. É exaltarmos a graça. É direcionarmos toda a glória para Deus, para Jesus, não para nós. Nós lutamos aqui em pregar o Evangelho para que o povo do Senhor acorde de uma vez por todas. Para que o povo do Senhor compreenda de uma vez por todas que eles têm que glorificar o Senhor da glória. O único que é digno, o único que nos proporcionou, sabe, amados, o que nós somos. Se hoje você tem certeza da tua vida, da tua salvação, hoje você tem certeza que você é uma pessoa eterna. Sabe por que você tem essa certeza? Porque Jesus morreu e ressuscitou por você. Ele derramou a vida dele por você. Então, longe esteja de mim me gloriar, a não ser na cruz. Longe esteja de você se gloriar. Quantas vezes eu vi pessoas batendo no peito, no sistema. Ah, porque eu jejuei, porque eu fiz aquilo outro. Quantas vezes eu vi, meu irmão, a pessoa falar assim, vamos fazer uma campanha para abençoar a sua vida. Você pode confiar, você pode vir confiante, porque eu vou estar em jejum durante toda a semana. Ninguém me contou isso não, irmão. Eu vi, eu estava lá. O que o líder está falando indiretamente quando ele diz isso? Olha, confie em mim, porque eu estou jejuando. E falou literalmente isso. Pode vir com confiança. Vamos começar a campanha. Pode vir com confiança que eu vou passar a semana inteira jejuando. Ou seja, está gloriando a Ele mesmo. Eu sou santo porque eu jejuo. Eu sou santo porque eu tomo Páscoa. Eu sou santo porque eu visto a roupa que a denominação manda vestir. A pessoa está se gloriando a si própria. Ela está achando que é pelas obras dela que ela é o que é. Ela acha que ela ainda vai ser salva pela obra que ela pratica. Isso é roubar a glória de Deus. Quantos anos nós roubamos a glória do Altíssimo? Quantos hoje, agora, estão roubando a glória do Altíssimo? Por meio da sua empáfia religiosa. Tem aparência de humildade, mas é só aparência. É só aparência. No fundo há uma soberba. Porque religião é isso, não tem como, irmão. Por mais bem intencionada que uma pessoa pode ser, religião traz soberba. Não é pelas obras. As obras boas que fazemos, nós as fazemos porque o Senhor nos salvou para isso. Elas são consequência do que Jesus fez por nós, não a causa. Não é pelas obras. Não é pelo sacrifício. Não é pela religiosidade. Não, isso é gloriar-se na carne. Antes de conhecer a graça, quando nós vivíamos lá, né, nas obras da lei, nos sacrifícios, naquilo tudo, era uma glorificação da nossa própria carne. Nós nos gloriávamos em nós mesmos, porque tínhamos posição eclesiástica. Não, porque eu sou pastor, porque eu sou evangelista, porque eu sou isso e aquilo, e eu jejuo muito, e isso e aquilo. Amado, eu vivia e via isso direto.
a glória pertence à cruz. Ou seja, a glória pertence ao que o Senhor Jesus fez na cruz. A glória é toda dele. 100%. Chega de roubar a glória de Deus. Chega. Efésios 2:9. Não vem das obras. Vocês sabem qual é o contexto aqui, né? Pela graça sois salvos. Não vem das obras. Para que ninguém o quê? O que está escrito aí? Para que ninguém se glorie. Vocês veem, meus amados, claramente na palavra, que há um alerta muito claro para que não haja autoglorificação. O Evangelho deixa claro, a nossa posição diante de Deus não vem das obras, para que ninguém se glorie. Percebe que não pode haver glorificação de si mesmo? Que isso é um absurdo. Isso é uma patifaria. Uma coisa imunda. Você roubar a glória de Deus. É lamentável tantos anos que nós passamos nisso. Eu, particularmente, pouco mais de 20 anos. Roubando a glória de Deus. Querendo mostrar boa aparência na carne. Ou seja, mostrar religiosidade. Você entende isso? Gálatas 6. Vamos ler os versículos do 12 até o 14. Veja só o que Paulo fala aqui. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne. Aqui Paulo está falando de religiosidade. De cumprir mandamentos. Tá? Ele não está falando de vestir roupa bonita, não. Isso aqui está falando de religiosidade. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Está vendo? O sistema judaizante estava obrigando ali os irmãos da igreja a se circuncidarem. Ou seja, a cumprirem a lei. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Eles vinham com a desculpa, não, se circuncidem aí para vocês não serem perseguidos. Na verdade, isso era uma desculpa para fazer o povo se submeter às obras da lei. Para que o povo de Deus ali, naquela localidade, passasse a mostrar boa aparência na carne, ou seja, passasse a mostrar um desempenho religioso. Entende? Não, agora eu sou circuncidado, né? Agora eu faço parte, eu sou um hebreu também. Está percebendo isso? Agora eu cumpro os mandamentos. Isso é mostrar boa aparência na carne. É uma figura de hoje, né? Dos jejuns. Agora eu jejuo demais, irmão. A bênção vai se manifestar porque eu estou jejuando há um mês já. Nada, cara. Tu está pisando na graça. Você está trazendo a glória para você. Usurpando a glória de Jesus Cristo. A glória que há na graça de Deus. Mostrando boa aparência na carne. Ou seja, aparência religiosa. Agora veja o 13. Olha só que interessante. O que Paulo fala no 13 aqui. Porque nem ainda esses mesmos, os judaizantes, os legalistas, que se circuncidam, guardam a lei. Esses caras não estão nem aí para a lei. Olha o que Paulo está falando. Ou seja, são hipócritas, né? Mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Você vê que religião tem a ver com carne? Você está observando isso? Observe bem isso. Esses caras aí nem a lei cumprem. Eles são picaretas. Eles querem que vocês se circuncidem para que eles venham se gloriar. Então, eles vão se gloriar, vocês vão se gloriar em vocês mesmos, tudo na carne, tudo na religiosidade. Então, vocês estão percebendo que esse tipo de obra da lei é uma forma de você se gloriar na sua carne? Que isso não tem nada de espírito de Deus nisso? Isso é é usurpar a glória do Senhor. E aí vem o 14, né, que nós lemos no início. Mas longe esteja de mim gloriar-me,
Ou seja, eu não quero me gloriar no fato de eu ser circuncidado, no fato de eu ser hebreu, de eu cumprir lei, de eu viver nos mandamentos. Eu não quero me gloriar nisso. Eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por meio dela o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. É isso. Percebe? Gloriar-se na cruz, portanto, é o mesmo que você não se gloriar em si mesmo. Não se gloriar na sua carne. Não se gloriar em obras da lei. Não se gloriar em mandamentos religiosos. A glória é voltada para a cruz. Para o que o Senhor fez na cruz. Tudo que o Senhor conquistou por nós, ao ser pendurado no madeiro, ao ter derramado a vida dele por nós, a ter se transformado em maldição, se fez maldição por nós. Vocês leram conosco agora há pouco. Então as pessoas viviam lá na época de Paulo, invadindo as igrejas com essa história. Essa conversa fiada de ter que circuncidar e ter que guardar os dias. Paulo puxa a orelha, vocês já leram comigo muitas vezes, né? Paulo puxa a orelha dos Gálatas, porque eles estavam guardando dias. Os Gálatas estavam preocupados não só em se circuncidarem, mas também em guardar os dias de festa, né? Guardar os sábados. E Paulo fala, vocês estão guardando dias e meses e tempos e anos. Receio que eu trabalhei em vão no meio de vocês. Olha que palavra de Paulo. Paulo está lamentando. Está dizendo, olha, eu trabalhei inutilmente. Eu levei a graça, ensinei, tive todo um trabalho, todo um desprendimento de transmitir conhecimento, e agora vocês estão guardando dias e meses e anos. Estão se circuncidando. Pois é. E se gloriar na carne. Entende? E, amado, eu vou falar para vocês, hein? O apóstolo Paulo, se fosse questão de se gloriar na carne, ele era um dos que mais podia se gloriar na carne. E ele fala isso. Muitos aí querem se gloriar na carne, ou seja, na religiosidade. Muitos querem que vocês sejam religiosos, cumpridores de mandamentos, de obras da lei, disso e daquilo. Longe de mim esteja isso, eu me glorio na cruz. O embate de Paulo era grande, né, amado? Porque o Paulo ensinava a graça, aí vinham os judaizantes, entravam nas igrejas. Não é assim não. Esse negócio de graça que Paulo fala aí não é bem assim não. Vocês têm que circuncidar, tem que isso e aquilo. É mais ou menos o que ocorre hoje. E vocês ficam ouvindo esse irmão cristiano aí no YouTube aí? Vocês estão perdidos. Não é assim que nem ele fala, não. Não, pastor, mas está na Bíblia, o irmão lá mostrou na Bíblia. Não, mas não interessa. Está fora do contexto. Está não sei o quê. Eles inventam um montão de desculpa, né? O Paulo vivia isso. Porque, gente, veja bem, vamos raciocinar. Se Paulo ensinava a graça, e ele ensinava, como ele ensinou os Gálatas, ele disse que os Gálatas foram criados, chamados na graça. Para que os judaizantes invadissem, eles tinham que desmerecer, obviamente, o que Paulo havia ensinado. Então a igreja ali, no caso dos Gálatas, né, naturalmente estavam ainda infantis, ainda precisavam crescer muito, então eles começaram a dar ouvidos. E os judaizantes entraram, olha, veja bem, não é assim como Paulo falou, não, esse negócio de graça não. Vocês têm que se circuncidar, têm que guardar os dias, têm que ver as festas dos judeus e não sei o quê. Eles entravam para desmerecer. E é o que o sistema faz hoje com quem prega a graça. Essa pessoa que prega a graça é tudo falso profeta. Percebe? É a mesma coisa. E aí o povo vive aí, ano após ano, se gloriando na graça, na carne, melhor dizendo. Deixando de gloriar o Senhor, de dar glória para Ele, para o que Ele fez na cruz, para o que Ele liberou para nós, né, ao morrer e ressuscitar. Então, como eu estava dizendo, o apóstolo Paulo era um dos que mais podia se gloriar na carne. Ele fala isso em Filipenses. Vamos ler Filipenses 3, versículos do 4 até o 7. Olha só que interessante. Ainda que também podia confiar na carne, olha só,
Se algum outro cuida que pode confiar na carne, olha o que Paulo está falando, eu mais ainda, ou ainda mais eu, né? Então está dizendo, olha, tem gente aí se gloriando na carne, se dizendo religioso, se dizendo hebreu, circuncidado, etc. Então, ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro aí cuida confiar na carne, eu mais ainda. Por quê? 5. Eu fui circuncidado no 8º dia. Ou seja, eu sou circuncidado, eu faço parte da linhagem, né? Da linhagem de Israel na carne, obviamente. Da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Amado, olha só o que Paulo está dizendo. Os caras aí, esses judaizantes estão aí batendo no peito, se dizendo, né, que são hebreus, que eles que defendem a verdadeira fé, que é isso, eles estão se gloriando na carne, e eu ainda mais. Eu fui circuncidado, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu. Paulo foi fariseu, cumpridor da lei, conhecedor da lei. 6. Segundo o zelo, eu tinha tanto zelo pela lei, é isso que Paulo está dizendo aqui, que eu fui perseguidor da igreja. Agora veja, segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Veja o que o Paulo está dizendo. Que ele tinha condições de se gloriar onde? Na cruz? No espírito? Não. Se gloriar na carne. Ele podia, porque a posição religiosa dele o permitia isso. Então o que Paulo está dizendo? Filipenses, eu nunca cheguei até vocês dizendo que eu era hebreu, que eu era circuncidado, que eu fazia, acontecia, que eu fui fariseu, que vocês têm... Não, eu nunca usei disso porque isso é carne. Eu não uso essa autoridade religiosa. É isso que Paulo está dizendo. Os judaizantes invadiam as igrejas levando essa autoridade religiosa nas costas, né? Nós somos circuncidados, nós cumprimos a lei, e nós vimos Jesus de Nazaré, no caso, né, por acaso, e andamos com Jesus de Nazaré, e não sei o quê. Era uma glorificação da carne. Aí Paulo disse, tem gente aí na igreja aí se gloriando na carne, eu posso me gloriar muito mais. Nem por isso eu me glorio na carne. Não. Eu posso. Fui fariseu, circuncidado, da tribo de Benjamim, etc, etc. Eu cheguei a perseguir a igreja, porque eu tinha tanto zelo da lei que eu persegui a igreja. Agora veja o que ele fala no 7. Mas, o que para mim era ganho, Paulo achava que toda aquela religiosidade dele era ganho para ele. Reputei-o perda por Cristo. Ou seja, eu preferi perder tudo aquilo para ter Cristo na minha vida. Em outras palavras, o que nós podemos observar aí? Ou é Cristo, ou é gloriar-se na carne. Você percebeu? Paulo falou assim, tudo que eu vivi antes do evangelho na minha vida, toda a religiosidade que eu desempenhei, todas as obras da lei, etc, etc. Tudo aquilo para mim hoje é perda. Eu perdi aquilo tudo. Eu não me interesso mais por aquilo, porque agora eu tenho Cristo. Pegou aí, não? Cristiano França, tudo que eu vivi lá, irmão Cristiano. Eu vivi 30 anos. Eu fui fiel dizimista por 30 anos, eu paguei o preço, eu jejuei. Meu irmão Cristiano, e aí, o que eu fiz? E tudo isso que eu fiz, irmão Cristiano. Irmão, considere perda. Perda. Perdi, passou. Porque agora você tem Cristo. Agora você está na graça. Agora você glorifica a graça. Percebe isso? Então não tem problema. Passou 20 anos, 30, não importa. Você estava na ignorância lá. Mas agora o evangelho lhe foi revelado, genuíno e verdadeiro. E agora você se gloria na cruz, e não mais nas obras da lei, não mais na sua carne.
tudo aquilo é perda. Paulo falou, tudo que eu vivi na minha religiosidade, eu tinha um desempenho irrepreensível, tudo para mim é perda, porque agora eu tenho Cristo. A glória pertence à cruz, ou seja, ao que foi feito, ao que foi realizado no Calvário. Entenda isso, a glória não é minha, não é sua, não é de nenhuma obra que nós possamos fazer. Ou fizemos no passado, nas obras da lei, sacrifícios, etc. Não. E nem mesmo nas boas obras que fazemos hoje. Essas obras que fazemos hoje, porque o Senhor nos impulsiona, amar o próximo, fazer o bem, pregar o evangelho, etc. Isso também não é para você se gloriar nisso. Você faz como consequência da sua salvação. A glória toda pertence ao Senhor. E somente debaixo do evangelho da graça você tem real noção disso. E você consegue viver plenamente isso. Na graça nós nos gloriamos plenamente em Jesus. E descansamos na sua obra e entendemos que o que nós somos e temos espiritualmente, tudo é pela graça. E eu encerro com 1 Coríntios 15, versículo 10. Eu vou ler só a primeira frase do versículo. Mas, pela graça, sublinha na sua Bíblia, onde quer que você esteja lendo aí, marque isso aí. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Que Deus seja louvado sempre. É pela graça que você é abençoado, que você foi eleito, que você é santo, que você é amado de Deus, que você é salvo, sempre salvo, que você é eterno. Tudo que nós somos, é pela graça. Então a glória pertence à cruz. A glória pertence a Jesus Cristo. Ele é o único que tem que ser glorificado. Não a nossa carne, não a nossa religiosidade, não a nossa suposta capacidade. Tudo que somos é pela graça. Por isso, a graça tem que ser louvada, Jesus é que tem que ser exaltado. E eu digo para você, só o fato de você viver a graça, confiar na graça e descansar nessa graça, já é uma forma maravilhosa de você glorificar e agradecer ao Senhor Jesus Cristo, né? Reconhecer o que Ele fez e agradecer para sempre por tudo que Ele nos proporcionou, pelo simples fato de ter nos amado desde antes da fundação do mundo. Toda a honra e toda a glória sempre para o Senhor Jesus Cristo.